Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Ela é uma das vozes mais atuantes na defesa dos direitos das mulheres. Uma mulher que tem dedicado sua trajetória à promoção da equidade de gênero e à valorização das políticas públicas voltadas para as mulheres. Recentemente, um projeto de lei de autoria dela foi aprovado na Assembleia Legislativa e agora já está instituído o Maio Furta Cor, uma campanha no mês de maio para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental materna. Para a gente conhecer melhor essa iniciativa e outras ações que impactam diretamente a vida das mulheres baianas, a gente recebe a deputada estadual licenciada, ex-prefeita de Pintadas e atual secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Neuza Cadori. Um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer grande estar aqui no Alba Entrevista para a gente tratar de um tema tão importante ainda no mês de maio, né? Falar dessa... Não é uma novidade, Jefferson, porque, como tantas outras iniciativas nossas, quem nos inspirou a esse projeto de lei, agora aprovado, são as mulheres, né? Nós temos já desde a época da pandemia. A pandemia foi um momento em que se falou muito de saúde mental, né? Foi um tempo duro, um tempo que mudou toda a nossa rotina de vida e o tema da saúde mental materna ganhou mais evidência, mais articulação e então hoje já essa campanha está em 8 países, o Brasil se alinha a essa iniciativa, tem mais de 200 coletivos, representações que trazem esse tema, chamando a atenção da sociedade, e aí com foco na saúde mental materna. Porque, tipo assim, né, a gente pensa que a maternidade é igual para todas as mulheres. E a Organização Mundial da Saúde chama atenção, dizendo que qualquer mulher, em qualquer condição social, em qualquer idade, ao passar por uma gestação, pela gravidez, pela maternidade, ela pode entrar num quadro de abalo da saúde mental, né? Então, foi durante muito tempo isso foi praticamente ignorado. Então, quando a gente começou a se articular, a receber pessoas nos convidando para refletir sobre o tema, inclusive fazendo atividades aqui na Assembleia, como você sabe, seminários, audiências públicas, a gente se aproximou do tema, começou a conhecer melhor a realidade e aceitamos com muita alegria a ideia de colocar o projeto de lei. Quero aqui fazer uma saudação à nossa ex-vereadora Maria Marighella, que aprovou na Câmara de Vereadores e Vereadoras de Salvador o projeto de lei uns 2 ou 3 anos atrás. E saudar também a nossa presidenta da Assembleia, Ivana Bastos, que nesse ano, inaugurando a presença da mulher à frente dessa Casa Legislativa, garantiu que no mês de março também os projetos de mulheres tivessem possibilidade de aprovação. Então, o Maio Furta Cor hoje é uma lei aprovada que cria no estado da Bahia, é um convite, né, para o estado, é um compromisso também do estado da Bahia de criar uma agenda para durante o mês de maio a gente refletir sobre este tema. Deu tempo de colocar em prática os propósitos dessa campanha agora, no mês de maio, ou vai ficar mais para 2026? A gente vinha discutindo já, né? Logo que aprovou a lei, a gente retomou o diálogo com esses coletivos e é bacana a gente perceber que já tem uma agenda no estado, né? Uma agenda tocada por esses grupos. Nós vamos ter ainda nesse mês um seminário. É a 5ª edição de um seminário que nesse ano o título é Todo Parto Importa. O primeiro foi durante a pandemia. Teve seminário virtual. A cada ano acontece nas capitais. Então, agora que é a 5ª edição, que honra, né? Salvador, lá no Mater Dei, no Hospital Maternidade Mater Dei. Durante 3 dias vai haver um debate muito qualificado com obstetras, psicólogos, jornalistas, enfermeiras, doulas, pessoas que se dedicam ao cuidado
E isso é muito importante, porque você imagine 3 dias fazendo esse debate, dando oportunidade para as pessoas também ficarem mais sensíveis, né? Porque o desafio é que muitas vezes, quando uma mulher, por exemplo, faz o pré-natal, Jefferson, então não se tem esse olhar para a situação da mãe. Tipo assim, você tem que perceber o emocional da mãe, você tem que conhecer um pouquinho mais quem é esta mãe. E, como eu falei, a maternidade não é igual para todo mundo. Essa mãe pode estar numa situação de violência, essa mãe pode estar numa gravidez vítima de uma violência sexual, não é uma coisa simples, né? Mas quais são os desafios que as mulheres enfrentam em relação à saúde mental? E como que as políticas públicas podem ajudar a superar esses desafios? Então, os estudiosos, as pessoas que estão trazendo esse tema, chamam a nossa atenção e assim, convocam também o Estado para que a gente, por exemplo, dê uma formação mais qualificada para quem acompanha esta mulher. Né? Quem acompanha um pré-natal, quem é um obstetra, os profissionais que vão receber esta mulher na hora do parto, porque é um momento muito delicado, é um momento que tudo pode dar certo e você pode perder o bebê durante a gravidez, você pode perder, o bebê pode nascer e não estar respirando. Então, para nós, mães, é um momento que você está toda envolvida nesta situação. E nem sempre as mães, nesse momento, estão com a sua vida resolvida, estão acolhidas numa relação tranquila. Enfim, um mundo de desafios podem estar atravessando a vida dessa mulher, materialmente falando, psicologicamente falando. Então, é preciso que haja que o Estado, o SUS, né, garanta, acho que essa é uma coisa fundamental, garanta um acompanhamento muito qualificado da gestação, com um olhar sobre também a mãe, né, o bebê, a mãe, o contexto dela, porque a depressão pós-parto hoje, né, uma ocorrência muito frequente e uma mãe, quando acontece entrar nesse quadro, ela fica com dificuldades de prestar o cuidado que a criança precisa. E a gente também tem que pensar na mãe, não é? A senhora falou na capacitação de profissionais que atendem a essas mães. É uma iniciativa que está no radar da Secretaria de Políticas para as Mulheres? Está. Aí, como é que vai se dar essa capacitação? Porque a nossa secretaria, ela trabalha na transversalidade. Ela dialoga, no caso, nas questões de saúde, a gente dialoga com a Secretaria de Saúde. Uhum. Né? Aproveitar para falar de uma coisa que a gente comemora, assim, o governo do estado está implantando 9 centros de parto humanizado em vários territórios da Bahia. No dia 8 de março eu pude acompanhar a inauguração de um em Serrinha, que foi colocado nessa data pelo simbolismo da data, né? Então já se percebe uma ação potente, né, que vem com essa proposta, parto humanizado, que supõe uma qualificação dos profissionais, né? Então, assim, uma das ações é essa, um diálogo mais permanente com a Secretaria de Saúde, pedindo que a Secretaria possa, eu diria que sempre, de forma sistemática, fazer esse monitoramento, porque a violência obstétrica ainda é uma realidade e muitas vezes é a falta de orientação, a falta de informação, né? Você pode fazer um comentário indevido a uma mãe, por exemplo, uma mãe que acabou de perder o filho, entrar alguém no quarto e falar, cadê o seu bebê? Né? Então, é muito importante. Para a gente ter uma política pública voltada para esse fim especificamente, ou seja, valorizar a saúde mental materna, a gente pode imaginar que havia uma certa negligência até então, do ponto de vista das políticas públicas para esse foco em especial? Eu acho que, de um lado, a gente, por exemplo, o pré-natal hoje, a rede do SUS
ela se fortaleceu bastante, né? Eu fui prefeita em 97. De Pintadas. Em Pintadas, uma cidade pequenininha, de 10 mil habitantes. Eu lembro, nós não tínhamos o PSF, por exemplo. Então, o SUS tem evoluído, certo? Hoje, eu creio que qualquer mulher que busque no seu município pequeno, Salvador, por exemplo, a gente tem muito problema com a atenção básica, mas no município pequeno ela tem acesso, né, a um pré-natal. A gente precisa qualificar esse pré-natal. E aí vem a capacitação dos profissionais, porque muitas vezes até quem saiu da universidade não teve essa sensibilização, né, para o que significa esse momento, enfim, e que o olhar, o pré-natal, ele seja assim, com uma sensibilidade maior, né, como eu falei, assim, é importante perceber o estado emocional da mãe, conversar um pouquinho, saber quem é essa mãe, certo? Não apenas fazer um exame, fazer um ultrassom e achar que está tudo bem. Então, é um pouco nessa linha, a gente humanizar mais esse acompanhamento da mãe, garantir o acesso a um lugar seguro para o parto, garantir os exames todos que uma mulher tem direito, que são preconizados, né? As ultrassonografias, para você acompanhar. A senhora citou a vereadora Maria Marighella, Sim. autora de um projeto de lei com o mesmo propósito, Sim. basicamente a mesma essência desse que foi aprovado pela Assembleia e que também já foi aprovado, está em vigor no município de Salvador. Como é que essa política estadual vai caminhar junto com essa de Salvador? Eu acho que, assim, o governo do estado, inclusive em Salvador, as maternidades são todas estaduais, né? E percebo um grande interesse do governador, não só de fazer assim, uma parceria com Salvador, porque nós temos as policlínicas, nós temos os mutirões, estou falando do geral, mas também no interior, inclusive agora o governador está incentivando os municípios que querem ter obstetras, levando os novos centros de parto normal, percebendo que a gente tem vazios ainda de assistência. Eu acho que está muito claro esse compromisso. É um bom momento para dar as mãos, caminhar juntos. E acredito mesmo, Jefferson, que a instituição dessa lei, ela meio que assim, nos dá permissão, né, nos dá legitimidade. E eu sei que na Bahia a SPM tem conseguido ter um posicionamento contando com a parceria das outras secretarias nesse sentido, principalmente no caso do tema da Secretaria de Saúde. Né? Por que esse nome? Maio Furtacor é um nome poético, né? Isso. E o furtacor são várias cores. É uma alusão que a maternidade ela tem vários tons, várias matizes. Ela não é igual para todas as mulheres. A gente não passa por esta grandiosidade da mesma forma. Por isso é necessário essa nova perspectiva sobre o que é a maternidade, né, o tipo de cuidado. Hoje, cuidado é uma palavra que está entrando muito. No ano passado foi aprovada a Política Nacional de Cuidado. Então, é um período da vida que a mãe e a criança precisam muito. Falando em cuidado, a senhora tem falado muito sobre a importância exatamente de uma política do cuidado aqui na Bahia. Queria que a senhora explicasse um pouco mais que política do cuidado é essa e como que ela está sendo implementada, mas a gente vai saber daqui a pouquinho, tem um intervalo, a gente volta já já nessa conversa com a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Neuza Cadori. É um instante só. Já estamos de volta. Secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Neuza Cadori, ex-prefeita de Pintadas, deputada estadual licenciada. Que política do cuidado é essa que a senhora tanto tem defendido? Já deu uma pincelada na conversa que a gente teve no primeiro bloco, mas especificamente, o que está sendo implementado para que a gente pode chamar de uma instituição também, essa política do cuidado aqui no Estado da Bahia? No ano passado, a nível federal, essa lei foi aprovada. E foi aprovada depois de um grande ritual, porque logo que Lula iniciou o terceiro mandato,
ele orientou para que os ministérios, 20 ministérios, coordenados pelo Ministério das Mulheres e pelo Ministério do Desenvolvimento Social, fizessem um grande debate para poder construir esse projeto de lei e um plano nacional. O que é interessante, Jefferson, é que essa legislação, para mim, ela mostra um amadurecimento do Estado para uma questão muito importante da vida humana. Todos nós precisamos de cuidado. Em alguma fase da vida, dependemos totalmente de cuidado. Quando nascemos, quando estamos doentes, quando envelhecemos, principalmente. Mas assim, do nascimento até a adolescência, quem é que cuida das pessoas? A mulher cuida muito mais. Historicamente, quem fica em casa, né, quem se preocupa. E assim, qualquer pessoa adulta, eu saio para trabalhar, alguém vai fazer minha comida, alguém vai cuidar da minha casa, alguém vai lavar minha roupa. Isso é muito comum. A gente pode pagar alguém ou não pagar, alguém que está em casa faz. Então, assim, o cuidado é um direito das pessoas. A lei destaca isso, o cuidado é um direito. Então, o Estado precisa compartilhar. Essa é a novidade boa da Política Nacional de Cuidados. O Estado está reconhecendo que precisa haver o maior envolvimento do Estado. Por exemplo, a gente precisa ter creches para que essa criança, o cuidado com a criança não seja só, como muitas vezes hoje a mulher não pode trabalhar porque ela não tem uma creche para deixar o seu filho. Que é um problema histórico esse também, né? Grande. E hoje metade das mulheres são mães solo e tem muita dificuldade de acessar ao emprego formal porque ela não tem onde deixar uma criança. Os idosos precisam também de centros de convivência, de política pública que traga mais alívio, né? Uma pessoa com deficiência, né? Nós ainda temos uma carência enorme num momento da sociedade em que você está vendo aumento de aparecimento de autismo, de transtornos, e o Estado não está preparado para acolher as demandas que essas situações estão trazendo. Então, quando é instituída a Política Nacional de Cuidado, com a participação de 20 ministérios, eles conseguem fazer um diagnóstico do que tem. Por exemplo, aqui na Bahia, a gente tem vários serviços que são serviços de cuidado. Uma escola de tempo integral é um ambiente de cuidado. Uma creche pública é um ambiente de cuidado, né? Alguns centros de reabilitação para pessoa com deficiência, centros que são serviço público, são ambientes de cuidado. Mas para a gente, para nós mulheres, a política ela é um avanço nessas reivindicações históricas da gente, porque a gente precisa, de fato, que o Estado divida com a gente essa responsabilidade que envolve uma carga horária pesada para as mulheres que muitas vezes querem, devem, precisam trabalhar, mas são absorvidas no cuidado de quem está na sua casa. Não é o entendeu? tipo de política que corre o risco de ficar muito na intenção do que, de fato, se tornar mais efetiva? Eu falo isso por conta das dificuldades naturais que existem, da própria sociedade, muitas Sim. vezes machista, preconceituosa, que pode encontrar algum tipo de dificuldade para absorver um tipo de postura como essa. Não, sem dúvida, uma situação que historicamente nunca foi muito questionada, né? Porque quem está ouvindo a gente aqui já sabe, tipo, alguém que tem o pai ou a mãe idoso que precisa cuidar desta pessoa, normalmente quem é que larga o trabalho para cuidar? É a mulher. Não é natural que essa atividade do cuidado, historicamente sempre foi a mulher a primeira pessoa que teve que se dispor para fazer, certo? Então não é fácil mudar isso, mas eu acho que é um debate muito interessante. E necessário. Necessário. E creio sim que a gente vai avançar, porque, voltando para a questão da creche, a gente, com a Política Nacional de Cuidado, o governo vai atentar que nós precisamos aumentar os recursos, os investimentos para garantir mais creches. Se eu pegar um exemplo lá da minha realidade, lá do interior,
a construção de cisterna, uma caixa d'água pertinho da casa, para a mulher não ter que ir lá, às vezes quilômetros para buscar água, né? Então, assim, quando o governo federal institui a política de cuidado e agora está em construção um plano, entendeu? Eu tenho certeza que no planejamento, no orçamento do próximo ano, a gente já pode ter novidade. A gente vai ter investimentos que já vêm para responder esse entendimento que o Estado está começando a ter com mais força sobre suas responsabilidades em suprir coisas muito básicas, como água, como, enfim, os serviços de saúde mais próximos, né, o cuidado com o idoso, centros de convivência, quem sabe. Mas vai ser luta, viu, Jefferson? Não é... A gente está falando aqui do cuidado, esse cuidado necessário, seja para as mulheres, mas para a população em geral, na verdade. E a violência contra as mulheres, que é um problema enorme também, a gente sabe disso, histórico. Como que a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem se posicionado? Que políticas públicas têm sido colocadas em prática para atacar esse mal também, secretário? Então, a gente tem, né, políticas públicas, batalha. A gente sabe da responsabilidade, principalmente a partir da Lei Maria da Penha, né, que é um grande marco também, quando o Estado reconhece que a violência é crime, que tem responsabilidades do Estado. Então, a prevenção, que é super importante, e o enfrentamento com os equipamentos, né? As delegacias especializadas, com os núcleos. Eu acho que vale aqui a gente trazer um bom exemplo. A Casa da Mulher Brasileira, tá? No ano de 23, 20 mulheres foram vítimas de feminicídio em Salvador. No ano de 24, um ano depois o primeiro ano da casa reduziu em 55% o feminicídio em Salvador. É uma casa que abriga mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, não? É uma casa que tem todos os serviços. Tem a delegacia, tem o Ministério Público, tem a Defensoria, tem a vara de violência. É um lugar que a mulher chega e ela faz a denúncia, ela não precisa ir para um outro lugar e encontrar uma defensora, que é a Oriente, ou o Ministério Público, ou a vara da violência. Tudo está dentro daquele equipamento, que é o equipamento ali perto do Hospital Sara. Sim. Fez 12 mil atendimentos no ano passado e teve esse resultado, né? No interior, nós tivemos um aumento da violência, acho que foi 4%. Em Salvador, uma redução de 55%. A senhora atribui a essa casa? Atribuo, porque eu acho que a mulher que realmente tem a coragem de denunciar, é acolhida, se sente segura, é bem orientada, ela tem mais força para romper o ciclo. Ao mesmo tempo, tem havido um número maior também de casos. E aí eu te pergunto, isso em função do aumento de denúncias mesmo, ou porque a violência ainda está muito acirrada? Eu acredito. Eu acho que o grande desafio na Bahia, porque morreram 9 em Salvador, mas no estado todo foi um pouco mais de 100. Então, nos pequenos municípios, né, a gente precisa melhorar fortalecer essa rede, envolver mais. Nós temos serviços no município, temos o CREAS, onde tem assistente social, advogado, psicólogo. Tem que ter um envolvimento, tem que chegar lá na ponta. Nós não vamos ter uma Casa da Mulher Brasileira num município pequeno. Mas aproveito também para dizer, a ministra Cida, que acabou de deixar o ministério, ela lançou no ano passado a campanha do Feminicídio Zero. Fez uma grande articulação nacional e eu acho que a proposta da Cida era assim, olha, todo mundo tem responsabilidade sobre isso. Não estou tirando a responsabilidade do Estado. Eu hoje, na minha pasta, batalho para que a gente vai ter 3 Casas da Mulher Brasileira, outras 3. Uma em Feira de Santana, uma em Irecê e outra em Itabuna. É uma luta que já veio de Elisângela, nossa secretária anterior. A gente batalha para ter novas delegacias que funcionem 24 horas, nem todas funcionam. Mas, Jefferson, aproveito aqui, a sociedade tolera muito ainda esse machismo, essa cultura, né, do patriarcado, que naturaliza, sabe?
Às vezes a gente pode ter uma pessoa dentro da nossa família, é comum, que está sofrendo, ou que é o agressor. E eu penso que a gente se posiciona pouco. A sociedade precisa ser mais presente nisso. Aliás, como que essas iniciativas voltadas para as mulheres em particular, seja a Casa da Mulher Brasileira, seja esse Maio Furtacor, essa política do cuidado, chega às mulheres em condição de vulnerabilidade social, na zona rural também, do estado que a gente sabe é um estado continental, não? O desafio é bem maior para as mulheres rurais, para as mulheres indígenas, a gente recebe muita queixa. Talvez hoje, aqui na Bahia, um dos grupos mais vulneráveis são as mulheres indígenas, né? E quem está no campo, porque para você sair de lá, para você denunciar, para você estar isolado. Então, assim, é um desafio enorme. Por isso que eu falo, assim, nós estamos fazendo um esforço, por orientação do governador Jerônimo, de fazer uma parceria com o serviço que tem na comunidade, que tem na cidade, feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Chama CREAS, Centro de Referência, né, de Atenção a Pessoas da Assistência Social. Porque a gente precisa ter em cada cantinho da Bahia alguém que diga, olha, uma mulher que sofreu violência pode vir aqui, a gente está aqui, a gente vai orientar. E tem uma outra questão que é muito importante, que é garantir a autonomia econômica da mulher, porque uma mulher que não tem trabalho, que tem filho, que é agredida, que está numa situação muito difícil, mas ela olha para os 4 cantos e não sabe como é que ela vai amanhã colocar o pão na mesa, ela tem muita dificuldade. A nossa secretaria tem vários editais, né, e a gente busca a parceria da CAR para as mulheres rurais, temos parceria com o Bahia Sem Fome para projetos de mulheres que trabalham no campo, temos parceria com a Superintendência Indígena para editais com as mulheres indígenas, tem com as que ser por meio de parcerias, né, para chegar a essas... Tem que ter. E chamar o conjunto do governo para dizer, olha, essa é a situação das nossas companheiras. Hoje, muitas mulheres, repito, são mães solo, elas têm que se virar para garantir uma renda minimamente, né, para dar dignidade para a sua família. Infelizmente, o Brasil é um país campeão em crianças que não têm o nome do pai no registro de nascimento, é um número que chama atenção também. Então, assim, estamos falando de temas muito desafiadores. Para a gente encerrar, secretária, o que tem no seu radar como meta para esses próximos anos e como é que a senhora pretende implementar essas metas? Esse ano é um ano de conferência. Nós vamos discutir muito com a sociedade, a gente vai voltar para cada município, estamos começando já. Vai finalizar com uma conferência nacional no final de setembro, onde a gente vai atualizar o Plano Nacional de Política para Mulheres. Desde parlamentar, eu sempre trabalhei muito com a sociedade civil, com os movimentos. Eu acho que a luta política ela acontece muito também e de forma muito, sabe, muito eficiente no movimento social, que enxerga, que se junta, né? Nós somos orientadas por isso e eu acho que é muito importante que a Bahia tenha uma secretaria que tem há 14 anos, está aí nessa batalha, tentando cada vez mais dar resposta positiva. O desafio é muito grande, mas acho que o caminho é esse, sabe? A gente ter as questões da mulher na agenda política. E não perder a persistência, não é? Exatamente. Porque o desafio é grande, tenho certeza disso. Secretária, muito obrigado pela sua disponibilidade e boa sorte aí nessa empreitada toda. Conte com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço e até lá.